Na mesa de Jesus, todos são bem-vindos à comunhão. A paz do Senhor a cada irmão, amém. É bom estarmos neste lugar, cantar acerca de Jesus, do grande amor que Ele nos tem, amém. Eu hoje de manhã estava a ler 1 João 4,16, que diz que nisto conhecemos e acreditamos e confiamos no amor que Deus nos tem, amém. Nós podemos confiar e diz que quando nós vivemos neste amor, na dimensão deste amor, então nós estamos em Deus e Deus está em nós, amém. Nós queremos, confiamos que Deus nos ama, Ele deu a sua vida por nós e na medida em que nós vivemos com este amor na nossa vida, no nosso coração, deixamos que o amor de Deus nos inunde e impregne bem a nossa alma, então nós podemos saber que somos dEle e estamos em Deus e Deus está connosco, amém. Então vamos louvar ao Senhor pelo seu grande amor nesta manhã, vamos ficar em pé e adorá-lo, amém, na beleza da sua santidade. Ele merece todo o louvor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor tão grande, Senhor, Deus que pagou um alto preço por cada um de nós, aleluia. Amor fiel é meu para sempre por causa da tua amor, amor fiel é meu para sempre por mim, pagaste o preço, aleluia. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor, aleluia. Nós louvamos o teu nome, Senhor, aleluia. Amor fiel, és meu para sempre por causa da tua morte, amor fiel, és meu para sempre por mim, pagaste o preço, Senhor, és meu Salvador, teu amor não tem fim, em ti eu esperarei, nunca me deixas só, nunca me deixas só. Graça, aleluia, nós louvamos pela tua graça, Senhor. Graça sem fim vem da tua mão, maravilhosa graça, aleluia. Tua graça, Deus, aleluia. Graça sem fim vem da tua mão, renovas o meu viver. Senhor, és meu Salvador, teu amor não tem fim, em ti eu esperarei, nunca me deixas só, Senhor, és meu Salvador, teu amor não tem fim, em ti eu esperarei, nunca me deixas só, nunca me deixas só. Aleluia, nós louvamos o teu amor, aleluia. Amor fiel, graça sem fim, amor fiel, graça sem fim, amor fiel, graça sem fim, amor fiel, amor fiel. Senhor, tu és, aleluia. Senhor, és meu Salvador, teu amor não tem fim, em ti eu esperarei, nunca me deixas só, nunca me deixas só.
Aleluia. Ainda vamos dizer mais uma vez: graça sem fim, vem da tua mão, enchendo todo o meu ser. Aleluia. Nesta manhã deixa que o Senhor te encha com a sua graça, com o seu amor, com a sua presença. Aleluia. Graça, graça maravilhosa. Aleluia. Graça sem fim, vem da tua mão, enchendo todo o meu ser. Tua graça, graça sem fim, vem da tua mão, renovas o meu viver. Senhor, tu és, Senhor, és meu Salvador. Teu amor não tem fim. Em ti eu esperarei, nunca me deixas só. Nunca me deixas só. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigada, Senhor, nesta manhã, Senhor, inunda este lugar, Senhor, com a tua presença, Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor, porque tu és um Deus que amas, Senhor. Tu és um Deus que deseja ter comunhão connosco, Senhor. Deus, e nesta manhã, Senhor, queremos louvar o teu nome, Senhor. Muito obrigada por grandes coisas tens feito na nossa vida, Pai. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. Tu não falhas. Aleluia. Nesta manhã, não fiques como espectador, mas envolve-te, adora ao Senhor. Não esperes que nós oremos por ti, que nós louvemos ao Senhor por ti, mas abre a tua boca. Louva ao Senhor, agradece o grande amor que Ele tem por nós. Amém. O seu amor é grande. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Mesmo quando nós falhamos, Senhor, quando nós caímos, Senhor, Deus, tu és aquele que nos levanta, Senhor, com a tua graça, com a tua mão poderosa. Muito obrigada, Senhor. Tu não falhas. Tu nunca falhas. Aleluia. Obrigada, Deus. Aleluia. Santo és, Senhor. Aleluia. Santo és, Senhor. Aleluia. Santo és, meu Pai. Aleluia. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem nós merecermos, aleluia. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. La, la, la. La, 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 la. Teu amor não falha. La, 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 la. La, 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 la. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Aleluia. Mesmo quando é difícil, amém, Ele está conosco. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, não falha. Oh, aleluia. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. E tu és, aleluia, tu és o mesmo, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura
que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aleluia. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aleluia. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Aleluia. Teu amor não falha. La 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 la, la 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 la. Teu amor não falha. La 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 la, la 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 la. Sim, eu sei. Teu amor não falha. Aleluia. Tu não falhas, Senhor. Aleluia. Aleluia. O amor dele não falha. Amém. O seu amor não falha. Oh, irmãos, nós falhamos, mas ele não falha. Amém. Que o Senhor possa abençoar. Podem tomar os vossos lugares. Glória a Deus. Glória a Jesus. O amor de Deus não falha, amém? E continua a agir em nossas vidas, em nosso favor. E através desse amor vem a graça, vem a misericórdia. E onde estaríamos nós se Ele não fosse amoroso, misericordioso e gracioso para cada um de nós, amém? Ninguém era merecedor de nada, absolutamente nada. O homem, a mulher, o ser humano, por muito esforço que faça, ele sempre está falhando. Mas a graça de Deus nos alcançou, a sua mão nos levantou e o poder do seu sangue nos perdoou. Amém? E a Bíblia diz que agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos permanecer nele, permanecer em Cristo, permanecer no Senhor. É verdade que por vezes o inimigo tenta nos paralisar, tenta nos desviar, tenta nos distrair, mas nós precisamos olhar para Ele, não é? Deixando os obstáculos, deixando, na verdade, os embaraços, como diz o escritor aos Hebreus, e até o pecado que tão perto nos rodeia, corramos, avancemos, caminhemos com paciência, com perseverança, esta caminhada, esta carreira, esta corrida, né? Este desafio que nos está proposto, olhando para Ele, às vezes olhamos para nós, vemos falha, olhamos para o outro, vemos também alguns defeitos, não há um justo nenhum sequer, não é? Mas olhando para Ele, não vamos desistir, não é? A nossa tendência muitas vezes é olharmos uns para os outros e acabar por desistir, mas mantenhamos os nossos olhos nele, amém? E Ele vai nos ajudar, amém? Ele vai estar ao nosso lado, né? E aquele que sofreu, aquele que de alguma forma passou por todas as tentações humanas, né? Teve os mesmos dilemas que tu e eu temos tido, amém? Jesus, Ele em tudo foi tentado, Ele pode nos auxiliar, Ele pode nos ajudar nesse momento de aperto em que nós estamos na nossa caminhada com Ele. Amém? Então, nesta manhã, não saia daqui pesado.
Não saia daqui, na verdade, pensando que não consegue ou que está em derrota. Não, pode estar neste momento em derrota, mas saia daqui vencedor. Entregue o seu fardo, peça ajuda ao Senhor, porque no céu só vai entrar os vencedores. Amém? Há algo que vencer, né? Eu gostaria que se sente comigo no meu trono, disse o Senhor. Então, vamos lutar, com a ajuda dele, vamos ter as nossas vitórias sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas tentações, sobre os nossos obstáculos e desafios. Vamos em frente, confiando no Senhor, porque estamos em boas mãos. Há o hino que é o 365, bem conhecido em todos os cantos do mundo, não por este número, mas mais ou menos por estas palavras que falam da nossa segurança que nós temos no Senhor. Amém? Nesta manhã vamos celebrar ao Senhor também com as nossas ofertas, com as nossas promessas de fé para a missão, com os nossos dízimos. Vamos celebrar ao Senhor com alegria. Amém? 365. Que segurança! Estamos nas mãos do Senhor. Somos de Jesus. Que segurança, sou de Jesus, eu já desfruto, gozo da luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha rende-lhe sempre ardente louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre dentro louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre. Aleluia. Sempre viver de amor, me regozijo e esperançoso vivo na luz pela bondade de meu Jesus. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre dentro louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre. Canta a minha alma, canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre dentro louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre dentro louvor. Amém. Glória a Deus. Amém. Tu és, Senhor, aleluia. Obrigada, Jesus. Jesus, amante do meu ser, Jesus, eu nunca te deixarei. Toma-me
teus braços de amor, na tua rocha eu vou ficar. Agora eu sei, Jesus, Jesus, amante do meu ser. Jesus, eu nunca te deixarei. Toma-me, toma-me em teus braços de amor, na tua rocha eu vou ficar. Agora eu sei, eu te amo, te adoro, mesmo se cair, para ti voltarei. Salvador, meu grande amigo, sempre até ao fim eu te seguirei. Jesus, Jesus, amante do meu ser. Jesus, eu nunca te deixarei. Toma-me, toma-me em teus braços de amor, na tua rocha eu vou ficar. Agora eu sei, eu te amo. Aleluia, nós te adoramos, Deus. Aleluia. Mesmo se cair, para ti voltarei. Salvador, meu grande amigo, sempre até ao fim eu te seguirei. Eu te amo, eu te amo, te adoro, mesmo se cair, para ti voltarei. Salvador, meu grande amigo, sempre até ao fim eu te seguirei. Aleluia, aleluia, nós te louvamos, Deus, aleluia. Santo és, Senhor, aleluia. Santo, santo és, Senhor, aleluia. Louvarei, meu Deus, para todo sempre. Louvarei, meu Deus, sim, eu louvarei o teu nome para todo sempre. Sempre louvarei, meu Deus, para todo sempre. Eu te amo, te adoro, mesmo se cair, para ti voltarei. Salvador, meu grande amigo, sempre até ao fim eu te seguirei. Eu te amo, eu te amo, te adoro, mesmo se cair, para ti voltarei. Salvador, meu grande amigo, sempre até ao fim eu te seguirei. Sempre, sempre, aleluia, 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 aleluia. Te adoramos, Senhor, aleluia. Sempre, aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, aleluia, aleluia. Santo és, Senhor, aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Glória, glória
é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo és, Senhor. Bendito, glorificado, exaltado seja o teu nome, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Distraídos na nossa vida circular, Pai, mas ajuda a podermos ser despertados, Senhor, por ti, pela palavra, Senhor, a cruz em nós, Pai, vai ser o nosso ser, encontrados, Senhor, diante de ti nessa manhã, renova, Senhor, ressalta, Senhor, a vida presente nesse lugar, Pai, no nome de Jesus, cada um daqueles que estão nesse lugar, Pai, abençoa e fortalece os seus filhos, Pai, no nome de Jesus. Nesta manhã, Senhor, não vamos ficar distraídos, Senhor, nesta manhã, Pai, diante de ti. Pai, quando estamos louvados, quando damos bem-vindo, Senhor, no nome, Pai, quando sejamos portados de ti, pelo teu Espírito, Senhor, e que nos renova, Senhor, a cada manhã, Senhor. Nós temos a obra de uma vida, Senhor, para que possamos ser achados a cada dia diante de ti. Ó Pai, santificado, restaurado pelo teu poder e em nome de Jesus. Aleluia. Glória, glória ao teu nome, Senhor. Seja assim, Pai, nesta manhã, Pai, Igreja de Cristo, escutai a voz de Deus. Nesta hora, falando ao vosso coração. Muitos estão ficando adormecidos e embalados. Meus queridos filhinhos, despertai. Digno é teu nome, Jesus, teu é o louvor. Digno é, Senhor, digno é teu nome, Jesus, teu é o louvor. Digno é, Senhor. Seguro posso estar diante do teu amor inegável. Tua graça é sem par, eu cantarei a tua bondade para sempre. Digno é teu nome, Jesus, teu é o louvor. Digno é, Senhor, digno é teu nome, Jesus, teu é o louvor. Digno é, Senhor, digno és, digno é teu nome, Jesus, teu é o louvor. Digno és, digno és, digno é teu nome, Jesus, aleluia, teu é o louvor. Digno é, Senhor, aleluia. Louvam nesta manhã, quando nós louvamos, o céu se mexe, aleluia, o céu se move. Louva o Senhor, Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Ele pagou um alto preço por nós, aleluia. Que a tua glória, Senhor, aleluia. Digno és, Senhor, digno és de todo o louvor, aleluia. Visita nesta manhã, Senhor, com a tua presença, Senhor. Oh Deus, manifesta a tua presença neste lugar, aleluia, aleluia. Santo és, Senhor, aleluia. Santo és, Senhor, aleluia, aleluia. Que a tua glória encha a terra,
assim como enche o céu, nome sobre todo nome, digno de exaltação, que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu, nome sobre todo nome, digno de exaltação, que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu, nome sobre todo nome, digno de exaltação, que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu, nome sobre todo. E Senhor, a tua glória, que a tua glória, que a tua glória encha, e que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu, nome sobre todo nome, digno de exaltação, que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu, nome sobre todo nome, digno de exaltação. Aleluia, Santo és, aleluia, 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 oh Deus, Santo és. Jesus, teu é o louvor, digno é Senhor, digno é teu nome, Jesus, teu é o louvor, digno é Senhor. Aleluia. Digno és, Senhor, digno és. Mas é uma alegria estar convosco. Estamos de férias e é bom ter o sol de Portugal e também a gastronomia e a família e os amigos e os irmãos. Então, e é bom também ver algumas caras novas, que o Senhor vos abençoe. E é um prazer conhecer-vos. Está bem? A música que eu vou cantar fala acerca da fidelidade de Deus e nos lembra que nos momentos de dor, de dificuldade, de lutas que surgem na vida, que o Senhor Ele é connosco para cuidar de nós no meio das nossas aflições. Então, se porventura está aqui alguém a passar um momento mais difícil, esta música é para a glória de Deus, mas também para a edificação da vossa fé. Por isso que vos abençoe e vos fortaleça. Está bem? Amém? Nos momentos de dor, quando eu chorava sem cor, há um Deus que foi fiel a mim. E quando as forças faltaram, quando a canção cessou, ainda assim Ele foi fiel a mim. Cada promessa Ele cumpriu. O impossível eu vi o meu Deus fazer. Ele é fiel, fiel a mim. Olhando atrás, vejo um amor sem fim. Mesmo quando eu duvidei, mesmo sem querer falhei, ainda Ele foi fiel, fiel a mim.
Quando meu coração virou para outra direção, meu Senhor foi tão fiel a mim. Dias gastos sem fim, buscando só o meu fim. Mesmo assim, Ele foi fiel a mim. Cada vez que eu volto a Ele, está de braços abertos e vejo outra vez. Ele é fiel, fiel a mim. Olhando atrás, vejo o amor sem fim. Mesmo quando eu duvidei, mesmo sem querer falhei, ainda Ele foi fiel, fiel, fiel. Mesmo quando eu duvidei, mesmo sem querer falhei, ainda Ele foi fiel. Aleluia. Amém. Deus é fiel. O ar-condicionado na nossa voz é que não é fiel. As férias deixam-nos destreinados. Mas vamos à palavra do Senhor. Amém? Abram a palavra de Deus comigo, por favor. Lucas 7, 31. Lucas capítulo 7, verso 31. E vamos à palavra de Deus. Amém? Diz assim: E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Nós vos tocámos flauta e não dançastes, cantámos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demónio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Pai, oramos para que a Tua palavra, que é a divina revelação do céu,
sobre as nossas vidas, fale connosco. Ela sempre quer falar connosco, mas nem sempre os nossos ouvidos ouvem, nem sempre a nossa mente alcança, compreende, apreende, aceita. Por isso, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração e que haja receptividade e que sejamos todos boa terra para receber a semente, a Tua palavra, e que ela produza fruto, não apenas informação, mas transformação. É a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesta manhã, eu gostaria de falar convosco sobre alguma coisa que provavelmente todos vocês têm em casa. Sobre a mesa. Toda a gente tem uma mesa em casa? Sim. Eu hoje gostaria de falar convosco sobre a mesa. Muitas vezes, quando nós pensamos em ganhar pessoas para Jesus, alcançar outros, como o pastor há pouco falava desta iniciativa em Canha e muitas outras que por vezes fazemos, temos a tendência de nós pensarmos muitas vezes em púlpito, em plataformas, em formas de comunicação em massa, em microfones, em colunas de som, em atividades de alcance que cheguem à vida de muitas pessoas. Um pregador especial, um evento especial. Mas a realidade é que quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus utilizou uma prática acima de todas as outras. E essa prática era partilhar uma refeição com as pessoas como uma forma de estratégia para alcançar aqueles que estavam perdidos. Jesus usou muitas vezes a mesa como uma forma de trazer evangelismo e discipulado através da comunhão e através da hospitalidade. Jesus foi muitas vezes acusado de comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e dos pecadores. Mas ainda assim essa acusação não o levou a rejeitar os convites para se sentar à mesa, mesmo com aqueles que tinham uma má fama na sociedade. E eu pergunto, não deveria Jesus ter cuidado sobre com quem se senta? A realidade é que Jesus entrou na casa deste fariseu, sentou-se à mesa. Jesus permitiu que uma mulher pecadora, diz a expressão bíblica, ungisse os pés de Jesus com um unguento de valor elevadíssimo, apesar da sua má fama. E eu gostaria que nós pudéssemos entender esta manhã que Jesus fez muitas vezes evangelismo e discipulado à volta da mesa, e nós precisamos de ser inspirados pelo seu exemplo. Eu creio que nós complicamos as coisas, e creio que nós muitas vezes perdemos a visão e a noção e a importância desta estratégia, que é a estratégia da vida pessoal de cada um individualmente durante a semana, fora do ambiente de culto, quando nós nos sentamos à mesa com alguém. Talvez, em alguns contextos, nós precisamos de trazer de volta a mesa. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, existem 3 maneiras da frase se completar quando ela começa dizendo: o Filho do Homem veio. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19. Mas Lucas 7 diz-nos que veio o Filho do Homem a comer e a beber. Ou seja, as primeiras 2 declarações são declarações de objetivos. Porque é que Jesus veio? Jesus veio para servir, dar a sua vida em resgate, procurar salvar os perdidos. Mas a terceira é uma declaração de método. Como é que Jesus veio? E a Bíblia diz-nos que Jesus veio a comer e a beber. Alguns podem pensar, mas você está agora a dizer que nós podemos fazer evangelismo quando comemos e quando bebemos? Não sou eu que digo. É a Bíblia que diz. E eu vou provar-vos. No Evangelho de Lucas, se vocês lerem, quando chegarem a casa hoje, leiam o Evangelho de Lucas todo. Se há coisa que vocês vão ver, é que Jesus ou está a ir para uma refeição, Jesus ou está numa refeição, ou Jesus está a vir de uma refeição, ou ensina sobre o assunto. Lucas 5. Refeições de Jesus com cobradores de impostos, publicanos e pecadores. Lucas 7.
Jesus é ungido na casa de Simão o fariseu durante uma refeição. Não precisam de abrir, ouçam só. Lucas 9, Jesus alimenta os 5.000. Lucas 10, Jesus come na casa de Marta e Maria. Lucas 11, Jesus condena os fariseus e doutores da lei durante uma refeição. Lucas 14, Jesus está numa refeição, exorta as pessoas a convidarem os pobres para as suas refeições e não os seus amigos. Lucas 15, o filho pródigo, quando regressa à casa, tem um grande banquete. Lucas 19, Jesus convida-se a si mesmo a jantar com Zaqueu. Lucas 22, nós temos a última ceia, que era uma refeição. Lucas 24, Cristo ressuscitado toma uma refeição com 2 discípulos em Emaús e mais tarde come peixe com os discípulos em Jerusalém. Então, refeições não sou eu que estou a inventar, é da Bíblia. No Evangelho de Lucas, nós temos mais de 15 parábolas, ou seja, 70% das parábolas no Evangelho de Lucas têm a ver com comida. Por isso, se nós tirarmos as refeições do Evangelho de Lucas, ficamos com um livro muito curto. O que é que nós aprendemos com isto? Que lições é que nós podemos tirar para nós? Porque o glorioso Filho do Homem, descrito lá em Daniel 7, é também o gracioso companheiro de jantar em Lucas 7. Quando nós olhamos para Jesus, percebemos que as refeições de Jesus e com Jesus representavam alguma coisa maior. Na mesa de Jesus, todos são bem-vindos à comunhão. Todos são bem-vindos a ligarem-se à graça, à história, a amor para partilhar. Jesus, nas suas refeições, ele falava sobre um novo mundo, um novo reino, uma nova perspectiva. Ou seja, as refeições na vida de Jesus não eram nada mais, nada menos do que uma janela para a sua mensagem da graça, uma oportunidade para trazer algo mais, um alimento diferente. Apesar deles comerem o pão físico, Jesus trazia-lhes um pão maior e mais importante, que era o pão da vida, que era Ele mesmo. A mesa de Jesus é um lugar de refúgio, é um lugar que acolhe os marginais, que confronta os presunçosos, os autossuficientes, aqueles que vivem inchados, cheios de si mesmo. A mesa de Jesus é uma mesa que representa que Jesus veio para aqueles que se perderam. E quando os perdidos são encontrados, há sempre uma festa que reflete a celebração do céu. Se nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 15, aprendemos isso com a ovelha perdida, com a moeda perdida, com o filho perdido. Há alegria quando aquilo que estava perdido é encontrado. Mas, quando Jesus tomou a última ceia com os seus discípulos, o que é que ele disse? É verdade vos digo que não tomarei mais do fruto da vida até que o tome convosco aonde? No reino de meu Pai. A celebração das bodas do Cordeiro, da grande festa de casamento entre o noivo Jesus e a noiva de Cristo, que será arrebatada para se encontrar com o Senhor. Ou seja, e que festa de casamento é essa? É um banquete, é as bodas do Cordeiro, é uma festa de casamento, a celebração de Jesus e da sua união com a sua noiva. O que é que isto nos ensina? Que a vida com Deus e que as refeições devem ser vistas como algo importante e especial deixado por Jesus, porque igreja vai muito além dos cultos em edifícios ou salas ou o que quer que seja que tenha sido separado para esse efeito. A verdade é que Jesus, com toda a sua poderosa autoridade, não se isolou das pessoas, mas ele sentou-se com pecadores. Uma questão central naqueles dias no judaísmo era com quem posso comer, com quem me posso sentar. Porque as refeições naqueles dias e também nos dias de hoje eram mais do que comida. As ocasiões sociais representavam amizade, comunidade, acolhimento, era uma oportunidade para ouvir histórias, para criar confiança, são um sinal, ainda hoje, de amizade e de companheirismo. Por isso nós não comemos com qualquer um que nos aparece à frente, comemos com alguém que nós conhecemos, comemos com a família. Ou seja, a comida liga-nos uns aos outros, a comida liga as pessoas e transforma estranhos em amigos. E em todas as culturas no mundo, as refeições representam marcos de fronteira que marcam os diferentes níveis de intimidade e de aceitação.
Então, nós precisamos de entender este princípio com Jesus e lembrarmos que não era o leproso que era contagioso para Jesus, mas era a presença e a compaixão de Jesus que eram contagiosas, afetando a vida das pessoas que estavam à sua volta. E, meus queridos, vocês são discípulos de Jesus? Amam Jesus? Se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos deste tipo de impacto na vida das pessoas que nos rodeiam. Um impacto que não é o descrente que influencia o crente a fazer o que não deve, mas é o cristão nascido de novo, discípulo de Jesus, que impacta aqueles que estão à sua volta e lhes traz um alimento que não é um alimento natural, mas que é um alimento espiritual. Quando olhamos para a vida de Jesus, percebemos que onde quer que Jesus jantasse, ele era convidado. Mas, entretanto, assumia sempre o papel de anfitrião. Quando Jesus aparecia para jantar, a ementa mudava. Porque em vez de apenas pão e peixe grelhado, os que estavam à volta da mesa recebiam o dom da presença de Deus e do superalimento da fé que levava as pessoas a ver a vida e o futuro com uma perspectiva completamente diferente. Então nós precisamos nos perguntar, quem é que se senta à nossa mesa? Em que mesas é que nós nos sentamos? E mais, quem é que influencia quem? É quem não conhece Cristo que influencia a nossa vida? Com as conversas, com o que diz, com o que fala, com o que bebe, com o que comenta? Ou é o cristão nascido de novo que está a influenciar aquele com quem se senta e a mudar a ementa daquilo que é a conversa para uma conversa espiritual onde as coisas possam ser diferentes? A verdade é que muitas vezes a igreja tem ficado isolada dentro dos seus espaços. Quando pensa em evangelismo, muitas vezes pensamos nestes grandes eventos de plataformas, de púlpitos, de microfones, de pregadores especiais. Mas há um evangelismo que Jesus nos mostrou e que nós precisamos de fazer todos os dias em cada mesa que nós nos sentamos. A verdade é que a igreja precisa de construir um ministério, os discípulos de Cristo precisam de tempo para acolher aqueles que Deus traz à nossa volta para se sentarem à nossa mesa, na mesa da comunhão. E aqueles que se sentiam excluídos deixam de o ser e sentem-se incluídos quando estão à volta de uma mesa de refeição. Foi isso que mudou a vida de tantos que rodeavam Jesus e Jesus quer continuar a usar essa mesma estratégia para trazer aqueles que estão longe para perto. As pessoas desejam por intimidade. As pessoas, por natureza, são pessoas desconfiadas. Elas desejam por um ambiente seguro, onde as pessoas não julgam, onde as pessoas não apontam, mas as pessoas amam. Se há coisa interessante que nós percebemos em Jesus, é que quando nós seguimos o seu exemplo e quando nós olhamos para as Escrituras e pensamos neste princípio da refeição e das mesas em que nós nos sentamos, se você pensar quais foram as primeiras palavras de Deus na Bíblia, elas foram: ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Foi a primeira coisa que Deus falou, foi: tu vais comer. Palavras dirigidas ao homem. Quais são as últimas palavras do livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 17? E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de quê? Da graça, da água, da vida. Como é que a Bíblia começa? Comam. Como é que a Bíblia termina? Bebam. O que é que está entre Gênesis e Apocalipse? Uma grande, grande mesa. E tudo o que se encontra entre estes dois mandamentos é esta grande mesa. Mas há uma coisa que nós precisamos de aprender com Jesus. Porque é que as pessoas se sentiam bem perto de Jesus? Porquê? Porque Jesus não tinha uma mesa moral. No sentido de apontar o dedo para as pessoas, fazê-las sentirem-se mal por causa dos seus pecados. A pessoa já se sente mal por causa do pecado que tem. Jesus tinha uma mesa de cura. Jesus tinha uma mesa de restauração.
Jesus tinha uma mesa de toque. Ninguém tocava no leproso, mas Jesus tocou. Ninguém recebia aquela mulher, mas Jesus recebeu. Ninguém se deixava tocar para uma mulher pecadora, mas Jesus deixou que lavasse os seus pés. Ninguém entrava na casa de Zaqueu, traidor ao seu povo, mas Jesus entrou. Ou seja, Jesus não tinha uma mesa moral de dedo apontado, de julgar os outros, de apontar os outros. Jesus tinha uma mesa de cura, de restauração e de compaixão. E nós precisamos aprender isto. Eu creio que há aqui alguém que não tenha falhas na sua vida, levante lá o braço, por favor, que é para nós o chamarmos todos mentiroso. Não há nenhum voluntário. Eu creio que muitas vezes Deus muda a nossa vida, transforma a nossa vida, chama-nos para sermos santos e devemos sê-lo. Mas há alguém que tem tudo perfeito na sua vida? Está aqui alguém que diga, eu já não tenho coisas para resolver na minha vida pessoal. Está tudo perfeito, é tudo luz, é tudo ouro. Não parece, pois não. Ainda não estamos no céu, ainda lá não chegamos. Certo? Então porquê os cristãos muitas vezes terem uma mesa moral de quererem apontar a vida dos outros e querer resolver o problema dos outros? A verdade é que, olha, eu tenho visto ao longo destes anos a servir a Deus muitos bebés espirituais serem mortos à nascença. Porquê? A pessoa ouviu o Evangelho, ouviu a palavra de Deus, disse, eu quero seguir Jesus todos os dias da minha vida, dá um passo para Deus. E há alguma alminha, sem sabedoria nenhuma, que chega perto desta pessoa e diz, pronto, então agora aceitaste Jesus, então agora tu já não podes fumar, tu já não podes beber, tira-me esses brincos, penteia-me esse cabelo, corta-me esse cabelo, não podes usar essa roupa, não podes andar dessa maneira, não podes... E querem fazer dele um fariseu pior do que eles. Sabe o que acabaram de fazer? Matar um bebé espiritual à nascença. Você sabia que se eu tiver um irmão na fé que eu percebo que, por exemplo, está com o vício... Vou dar um exemplo, sei lá, o vício do cigarro. Eu não vos conheço, por isso posso falar o que eu quiser. Ok? Imaginemos que a pessoa está com o vício do tabaco. Se a pessoa me perguntar diretamente, pastor, o que é que acha? Eu vou falar com ele, vou aconselhá-lo. Mas eu dizer-lhe diretamente, o irmão tem que fazer isto, e tem que fazer aquilo, e tem que fazer aquilo outro. Não quero, não vou fazê-lo. Sabe porquê? Mas eu vou orar por essa pessoa. Para que seja uma obra do Espírito de Deus no coração daquela pessoa, de dentro para fora, e não de fora para fora. Não instruída, nem instigada, nem tem que ser assim, nem porque alguém que disse que tem que ser assim, mas uma obra de transformação que começa no interior da vida das pessoas. Nós precisamos de ter esta mesa de cura, esta mesa de restauração, esta mesa de compaixão, esta mesa de afeto, esta mesa de toque, onde nós somos apenas cooperadores de Deus e Deus faz a obra na vida e no coração da pessoa. A verdade é que onde e quando Jesus comia, a presença de Jesus transformava-se no altar. Deixe-me rapidamente contar-vos duas histórias. Uma delas, nós lá no Canadá, o nosso médico de família mudou e eu fui conhecer a nova médica de família, precisava de fazer algumas análises. E então, a nossa nova médica de família foi-nos atribuída, não foi a escolha nossa, é o sistema que escolhe. Ela é uma mulher muçulmana do Paquistão, uma jovem médica muçulmana do Paquistão. E eu precisava de levar algumas vacinas por causa de viajar para a África e perceber se estava tudo em ordem. E ela de repente perguntou-me o que é que eu fazia e de repente ela pergunta-me, porquê é que você faz o que faz? Eu disse, ok. Estávamos sentados à mesa, ela estava de um lado da mesa, eu estava do outro lado da mesa. Eu disse, ok, vamos transformar esta mesa num altar. E eu disse-lhe, olha, isto pode parecer loucura, ou talvez não, mas Jesus mudou a minha vida e Jesus chamou-me para a sua obra e para o seu ministério. E durante alguns minutos falei-lhe sobre a obra que Deus fez na minha vida, sem rodeios. Não lhe disse, é solidariedade. Eu não andei ali a falar de política. Eu disse-lhes, Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou-me, transformou-me e chamou-me para a sua obra. E durante algum tempo eu tive a oportunidade de falar com aquela médica sobre Jesus e sobre o porquê de fazer o que faço. De repente, uma mesa de consultório médico, onde ela tinha o controle, virou altar, onde eu, que era o convidado, de repente transformei num anfitrião. Vocês entendem o que eu estou a dizer?
Estava no aeroporto, num dia de tempo. Vocês lembram-se de um dia em que um avião caiu lá em Toronto e andou às reboletas na pista? Nessa noite, numa tempestade de neve, eu apanhei o avião para Lisboa e depois para Moçambique. Umas horas antes, saí do aeroporto. E estava um homem, muitos atrasos a ver, houve uma grande tempestade de neve, muitos atrasos no aeroporto, as pessoas estavam zangadas, chateadas, muitos voos cancelados, toda a gente cansada. E de repente comecei a falar com um homem que falava meio português, meio inglês, e ele dizia-me que tinha comprado uma casa em Sintra e começámos a conversar. E ele lá se pôs a falar das coisas dele e da meditação transcendental e dos yoga e dos reikis e daquela traquitanga toda. E eu disse, ok, eu vou-te ouvir, mas a seguir sou eu que vou tomar conta da mesa. Eu disse, olha, sabes uma coisa? E ele vira-se, depois ele perguntou-me porque é que eu ia viajar, eu expliquei-lhe e de repente o que é que ele perguntou? Porquê é que fazes o que fazes? E eu disse, aí está, estava à espera desta. De repente, aquela mesa em que nós estávamos sentados a conversar, à espera que os aviões decidissem sair, virou o quê? Virou altar. E eu pude falar-lhe da obra que o Senhor fez na minha vida, ou seja, e o que é que nós aprendemos? E era isto que Jesus fazia. Jesus entrava na casa das pessoas, Jesus foi à casa de Zaqueu, convidou-se a si mesmo, é verdade. Mas não foi Zaqueu que controlou o discurso. Foi Jesus que transformou aquela oportunidade de mesa num altar, e isto desafia-nos a lembrar a importância deste desafio que Deus nos dá de transformarmos as mesas em que nós nos sentamos em altares. E querem que eu vos diga outra coisa? Tenho visto filhos desviarem-se do caminho de Deus por causa de pais crentes que falam de tudo e mais alguma coisa à mesa, inclusive falam mal do irmão, falam mal do pastor, falam mal disto, falam mal daquilo, falam mal daquele outro. A gente pensa que os miúdos estão distraídos, ou a brincar com o telefone, ou a ver televisão, mas os ouvidos deles estão atentos. E depois de verem o pai e a mãe levantar as mãos na igreja, mas depois percebem que o ambiente em casa e o ambiente da mesa é um ambiente contrário àquele que se vive dentro da igreja, as coisas ficam complicadas e as pessoas deixam de acreditar. Então, pergunto, como é que é a mesa lá em casa? Como é que é a sua mesa? Como é que é a minha mesa? Que ambiente é que nós promovemos nas nossas mesas? A verdade é que nós precisamos de olhar para a mesa como algo sagrado. A mesa é mais sagrada do que aquilo que nós muitas vezes temos pensado. A verdade é que uma refeição convida as pessoas para uma relação, uma partilha da vida e não apenas uma proclamação. E é este o problema de muitos crentes quando querem ganhar outros para Jesus. O crente quer fazer proclamação. Eu vou pregar e tu vais ouvir. Não. A estratégia é outra. Em Jesus nós aprendemos que a estratégia de Jesus foi um convite para uma relação e não para uma proclamação. Quando olhamos para Jesus percebemos que ministério não é apenas pregar às pessoas, é também comer com as pessoas. Porquê? Porque a mesa prega o Evangelho sem palavras. Eu um dia estive num encontro de homens, há uns anos atrás, aqui em Portugal. E então havia um fulano da igreja muito presunçoso, ele era doutorado em qualquer coisa, tinha a mania que era o Galo de Barcelos. E ele sentou-se mesmo à minha frente e disse, sabe, pastor, eu tenho muito jeito para articular as palavras, eu acho que daria um bom pregador, se um dia você me der uma oportunidade, eu acho que poderei pregar. E ali em meia hora depois da refeição, ele bebeu meia garrafa de whisky à minha frente. Eu disse, cantas bem, mas não me alegras. Ou seja, a mesa prega sem palavras. Ele podia ter todas aquelas palavras, podia ter todos aqueles exemplos, mas o seu exemplo de vida não coincidia com aquilo que ele estava a falar. Jesus, ele dizia-nos, Lucas 14, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás abençoado porque eles não te podem pagar. Ou seja, Deus inclui aqueles que o mundo exclui. E se nós o excluirmos,
talvez estejamos perdidos no lado oposto da presença de Jesus, porque estamos a excluir aqueles que Jesus quer incluir. Não nos podemos esquecer que talvez a melhor crítica que um verdadeiro cristão pode receber é a mesma que Jesus recebeu: amigo de pecadores. Alguém dizia, e eu acho que faz todo o sentido, que se há espaço no coração, há espaço na mesa. Muitas vezes as pessoas não têm espaço na mesa para ninguém, porque são egoístas na sua vida e vivem focados em si mesmo. Mas aprendemos em Deus e pelas Escrituras que se há espaço no coração, há espaço na mesa. Então, o Evangelho não pode ser apenas pregado. O Evangelho tem que também ser provado. Nós precisamos de voltar à mesa. Abram comigo Lucas 22, 24, por favor. Pastor, tenho até que horas? Até às 2h30? Ok. Lucas 22, 24. É que estamos a falar de mesa, depois o pessoal fica com fome. Diz assim, Lucas 22, 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor. Quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Agora veja o que Jesus diz. Eu, porém, entre vós, sou como o quê? Sou como aquele que serve. E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. Cá está a comida outra vez. Para quê? Comais e bebais à minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, se alguém é um grande homem ou uma grande mulher de Deus, isso não se vê pela ousadia das suas palavras. Mas podemos e devemos responder à pergunta: quem é que se senta à nossa mesa? A quem é que nós servimos? Porque o maior, segundo Jesus, é aquele que serve. E se somos discípulos de Jesus, meus queridos, precisamos de fazer a mesa. E precisamos de aprender a evangelizar pela hospitalidade, porque se há espaço no coração, tem que haver espaço na mesa. Jesus nunca teve problemas com pecadores que viviam à margem da sociedade. Mas Jesus sempre teve problemas com aqueles que se achavam justos, melhores e superiores aos outros. E a grande lição aqui é que há lugar na mesa também para aqueles que se sentem nas margens. As pessoas podem dizer: mas eu tenho tantas falhas, mas eu tenho tantos erros, mas a minha fama na cidade é esta, mas eu cometi tanta coisa contrária a Deus e à palavra de Deus. Deixem-me lembrar-vos que, segundo aquilo que nós observamos nas Escrituras, na mesa de Jesus há lugar para todos. E se na mesa de Jesus há lugar para todos, nós precisamos de também conseguir trazer para a nossa mesa aqueles que até podem ser excluídos pela sociedade, mas que precisam da graça do Senhor nas suas vidas. A verdade é que ninguém se deve sentir de parte, inclusive todos quantos aqui estão, você não se deve sentir de parte, porque há lugar nesta mesa para cada um de nós. A verdade é que quando nós olhamos para a história, como é que a igreja primitiva cresceu, desenvolveu, como é que a igreja avançou? Quando nós lemos o livro dos Atos, percebemos que as reuniões da igreja durante muito tempo eram reuniões de família na casa das pessoas. Mas quando se institucionalizou em edifícios, em catedrais, em grandes congregações, nós perdemos esta essência do sagrado e da importância de uma refeição. Eu disse e tenho dito e volto a dizer, sentar à mesa e comer é mais sagrado do que aquilo que nós muitas vezes temos valorizado nos últimos dias. Então, a hospitalidade consiste em proporcionar um espaço para que o Espírito de Deus se mova. Um lugar onde as pessoas se sintam amadas, bem-vindas, onde o Espírito de Deus possa atuar nas suas vidas.
Uma certa mulher, depois de receber um dia sacos de alimentos e de ajuda da igreja, e de facto ela estava em grande necessidade, ela dizia: eu sei que as pessoas fazem muito para me ajudar, mas o que eu preciso mesmo é de alguém que seja meu amigo. Ou seja, às vezes nós temos a tendência de procurar responder uma necessidade básica da vida da pessoa e a vida continua. Pronto, é como o arrumador do carro, a gente dá-lhe a moedinha, não me risques o carro e eu vou à minha vida. Ou seja, e muitas vezes nós criamos esta separação. Mas a verdade é que as pessoas precisam mais do que uma moedinha. Precisam mais do que saquinhos de comida. Elas precisam de alguém que tenha a capacidade de acolher e de ser amigo e de se preocupar e de agir em compaixão como Jesus também agiu. Então, discípulos de Cristo que estão aqui, façam a mesa e evangelizem pela hospitalidade. E quando alguém se sentar à vossa mesa, ou quando vocês vão às compras, ou quando vocês vão ao médico, quando vocês almoçam com um amigo, ou quando vocês recebem um familiar em casa, ou não importa onde vocês estejam, aproveitem cada oportunidade para transformar aquela mesa num altar e partilhar o amor de Cristo com aqueles que ainda não o conhecem. Amém? O Evangelho não apenas precisa de ser pregado, ele precisa também de ser provado. E depois dele ser provado e as pessoas perceberem há alguma coisa diferente na vida desta pessoa, então eles vão dar-nos a atenção que nós precisamos para podermos então levar a mensagem de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor? Depois desta mensagem vocês devem estar todos com fome. Vamos pedir a graça de Deus sobre a nossa vida e sabedoria para o trabalho da evangelização. Amém? Aleluia! Paizinho querido, nós te damos graças pela tua palavra e te damos graças pelo exemplo, Senhor, que nos deixastes. Um exemplo de compaixão, um exemplo de misericórdia, um exemplo de acolher o estrangeiro, de acolher os pobres, as viúvas, de acolher aqueles que muitas vezes são esquecidos pela sociedade. Senhor, dá-nos graça para fazermos mesa. Dá-nos graça para sermos hospitaleiros. Dá-nos graça para partilharmos o teu amor, não apenas com palavras, mas com a nossa postura, com a nossa forma de estar na vida, com a nossa partilha da vida, com a nossa preocupação, com o nosso toque, com o nosso afeto, com o nosso beijo, com o nosso abraço, com o nosso respeito, com o nosso bom dia, com o nosso boa noite, com o nosso adeus, com a nossa boa educação. Dá-nos graça, Senhor, e que nos encontros, Pai, que vamos tendo durante o nosso dia a dia, seja com o homem do talho, seja nas compras, seja com o médico de família, seja com um amigo, com um colega da escola, dá-nos graça, Senhor, para que essa mesa, Senhor, seja transformada num altar. Que essa mesa, Senhor, seja um lugar de oportunidade onde o Evangelho de Jesus Cristo, Senhor, é levado, é partilhado no nome de Jesus. Senhor, tantas vezes temos limitado a nossa vida espiritual ao domingo de manhã e aos momentos em que lemos a palavra ou oramos, Senhor, quando na verdade Tu queres contar connosco como discípulos de Cristo, para que através do pão e do peixe, para que através das mesas em que nos sentamos, possamos ser testemunhas vivas do amor de Cristo, Senhor, e que Tu nos dês graça, e Tu nos dês coragem, e Tu nos dês sensibilidade, e Tu nos dês ousadia, e Tu nos dês as palavras certas para sermos sal da terra, para sermos luz do mundo, para sermos embaixadores da parte de Cristo, no mundo que está em trevas, para guiarmos as pessoas a reconciliarem-se contigo, Senhor. E, Senhor, depois Tu nos deste este ministério da reconciliação, levarmos, Senhor, esta mensagem da reconciliação, para que o povo se reconcilie contigo. Por isso, dá-nos graça, Senhor, para sermos verdadeiros discípulos Teus, discípulos que fazem a mesa e alcançam outros pela hospitalidade. No nome e no poder de Jesus, para a Tua glória. Abençoa a Tua igreja neste lugar. Abençoa os Teus servos neste lugar. Obrigado pelo esforço deles, pelo trabalho deles, pelo sacrifício. Renova as forças, renova o ânimo e faz, Senhor, crescer, faz desenvolver, faz prosperar. Senhor, que Tu possas estender a sua tenda, estender as suas estacas, estender o seu nível de influência. Senhor, que Tu leves esta igreja a ser um farol ainda mais alto nesta cidade.
para que outros venham ao conhecimento da Tua palavra, em nome e no poder de Jesus Cristo. Confiamos em Ti. Senhor, se algum irmão está a passar algum momento mais difícil, estenda a Tua mão com graça, poder e unção do Espírito Santo. Se alguém está doente, Senhor, traz cura em nome de Jesus Cristo, restaurando a sua vida e as suas necessidades físicas, pois pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Em nome de Jesus, fortalece a Tua igreja, anima o Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém e amém. Obrigado. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver, Senhor, aleluia, no que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal, quero viver para Ti, com o coração completo, pois quando deste tudo, tudo por mim. Oh, 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 digno de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal, quero viver para Ti, com o coração completo, pois quando deste tudo, tudo por mim, pois quando deste tudo, tudo por... Sim, Ele deu, pois quando deste tudo, tudo por mim. Aleluia. Obrigada, Jesus. Digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno és, Senhor. Digno é Teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno és, Senhor. Seguro posso estar diante do Teu amor inegável. Tua graça é sem par, eu cantarei Tua bondade para sempre. Digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno és, Senhor. Digno é Teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno és, Senhor.
graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém. Domingo cá estaremos às 10h30 da manhã. 10h30 da manhã. Até setembro não haverá escola dominical. Então o culto ao domingo, 10h30 da manhã.